Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão na escuta aí. O Leno, já vi a cara. Peg, posso ver também, por favor? Queria só saber se eu posso disparar aqui. Pode sim, Beto. Tá bem. Já Bom, está não estou gravando. vendo. Oi, tudo bom? Oi, desculpa, é porque eu tava procurando o link aqui, mas eu estou aqui online. Valeu. Valeu, Peg e Leno. Bom, esse curso aqui na ABC, eu já estou dando ele pela quarta vez, né? Só para vocês me conhecerem, eu sou produtor e realizador audiovisual, sou sócio de duas produtoras, e digamos que ao longo da minha trajetória até hoje, é algo entre 26 e 30 filmes, longas-metragens, 7 a 8 séries, nem todas pelas produtoras que eu sou sócio, né? Também já trabalhei com outras produtoras, e ao longo dessa trajetória a gente vai, de certa forma, consolidando uma formação profissional, né? Muitas vezes, no Brasil, as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão no setor audiovisual não tiveram carreira universitária, né? Eu me graduei em História, me pós-graduei em Produção Audiovisual na Universidade Complutense de Madrid, já fui professor em 3 universidades diferentes, né? Durante 3 anos nos cursos de Publicidade, Jornalismo e Radialismo da Universidade de Passo Fundo, dei também um semestre inteiro na PUC do Rio Grande do Sul, em especialização audiovisual, e durante 13 anos no bacharelado, que é o curso de realização audiovisual da Unicinos, né, nas cadeiras de produção, distribuição e mercado, enfim. E o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, que eu quero compartilhar nesse curso, né, é aquilo que, de certa forma, é a gema, né? A gente está sempre procurando as pedras preciosas no caminho, aquilo que é a essência de algo, né? Para mim, a essência, hoje no Brasil, do fazer audiovisual é como tu concebe, desde a concepção de uma ideia, como que tu chega à viabilização dela, né? Às vezes é um longo processo de vários anos, ou no mínimo de alguns meses, entre desenvolver a ideia, construí-la e conseguir viabilizá-la, né? A gente vive numa... Olha, às vezes é um pouco forçado chamar de indústria audiovisual brasileira, mas o formato dos produtos que a gente trabalha, ele é um formato industrial. Ele tem uma cadeia, uma linha de produção, é um trabalho que sempre envolve equipes e uma ação coletiva, orquestrada, que tem que ser harmonizada, envolve uma economicidade que é muito importante no fazer audiovisual, né? A gente corre sempre o risco de, enfim, de alguns escorregões, alguns erros, às vezes comprometem uma realização. São produtos culturais muito caros, é muito diferente de escrever um livro, fazer um CD, né, um disco, como se chamava antigamente, ou mesmo montar uma peça de teatro, um espetáculo de dança, para falar de alguns outros segmentos. A gente fala para viabilizar esses projetos em milhares de reais, mas no audiovisual, pelo menos na que a gente pode considerar encaixado num formato de indústria, né, que são longas-metragens, séries, a gente está sempre falando em milhões, né? Hoje no Brasil, um filme longa-metragem de baixo orçamento, um filme de 2 milhões de reais, essa soma vultosa, é considerada de baixo orçamento, né? Os médios orçamentos, depende do estado do Brasil, do custo da mão de obra, da logística, dos prestadores de serviços, mas em geral se considera essa faixa aí. Para documentário, o formato de orçamento é diferente, os custos são diferentes, né? Se pode fazer
bom documentário no Brasil hoje, com 300, 400, 500 mil reais, né? Mas um longa-metragem de ficção, não, é muito difícil. Então, a gente está falando de produção industrial. Então, como que eu chego lá? Eu tenho uma ótima ideia, ou, às vezes, eu adapto uma ideia pré-existente, que é de um livro, que é de um script de uma peça de teatro, né? Ou uma ideia absolutamente original que foi se desenvolvendo. Mas como que eu chego lá na ponta do processo e viabilizo como produto, né? Então, esse curso, ele é o último que a gente fez poucos meses atrás, antes dos editais da Lei Paulo Gustavo, que aconteceram em todo o Brasil, né? Ele tem essa ideia de formatando projetos para editais do audiovisual, né? Eles são 12 encontros, e eu vou falar, assim, embora vocês possam ler, mas eu vou falar rapidamente sobre o que é cada linha, né? Primeiro, o audiovisual como negócio, riscos e oportunidades, né? Eu falo um pouquinho sobre a história da indústria, desde do seu surgimento primitivo no final do século XIX, a formatação da indústria a partir do modelo americano, modelo europeu, mas isso são pinceladas gerais, né? Para falar um pouco sobre a profissão, né? Os riscos e oportunidades. Mesmo que a gente trabalhe hoje no Brasil basicamente com incentivos públicos, com leis de fomento que são baseados na renúncia fiscal, ele sempre traz riscos e, obviamente, nos exige muita criatividade e proatividade para conseguir aproveitar e embarcar nas oportunidades que oferecem, né? Então, tendo uma ideia e tudo, a gente começa pensando, bom, como que eu vou viabilizar isso, né? Então, vai desde a construção da apresentação de um projeto, aonde os argumentos que a gente usa são fundamentais, a nossa capacidade de escritura. Se nós não temos capacidades pessoais de design, a gente precisa ter relacionamento, parceria com pessoas que são designers profissionais ou que são bons em design, né? Para construir dossiês e pastas de apresentação. A gente usa mais o termo em inglês hoje, deck, né? Presentation deck, deck de apresentação, que são dossiês curtos de algumas lâminas, né? Em geral, enfim, não se imprime mais, faz uma versão em PDF para mandar para um possível parceiro, né? Como a gente constrói isso, até a Bíblia, usando essa expressão dos livros sagrados das religiões mundiais, né? Ele é uma versão mais completa, né? Então a gente tem que aprender como montar uma Bíblia, e eu vou mostrar vários exemplos de Bíblias aqui, como a gente chega lá, né? Porque na montagem financeira, nas fontes de financiamento e na mitigação de riscos, que está aqui como uma das aulas, isso nasce junto com a concepção do projeto, né? Eu tenho que pensar como eu vou apresentar, como eu vou buscar parceiros, quais são as fontes financeiras que eu posso ambicionar, e, ao mesmo tempo, isso implica numa montagem financeira. Em todo projeto que eu vou entrar, num edital, num concurso público, numa chamada pública, como é no Brasil, eu preciso dar uma ideia de qual é o meu plano de financiamento, né? E não adianta ficar escrevendo lá que virá daqui e dali, se eu não tiver uma base real de que existam esses meios e como eu vou acessá-los, né? E aí eu também vou expor um pouco sobre quais são as leis de fomento, como é que é essa epopeia de levantar recursos, quais são os métodos que a gente tem para montar um plano financeiro, cruzar diversas fontes de financiamento de diversas origens e naturezas, até a gente chegar a um montante final que nos viabiliza o filme, né? E, nesse sentido, a gente vai analisar a lei do audiovisual, que é a Lei 8685, que é lá de 1993, mas continua vigente, que dá 100% de dedução fiscal às empresas que investem. Ela continua sendo importante no cinema e no audiovisual brasileiro. As leis estaduais que existem no Rio, existe em São Paulo, existe no Rio Grande do Sul, existe na Bahia, né? Que são as leis baseadas na arrecadação do ICMS, né? Estudar um pouco as regras, as vantagens, as limitações do uso desses recursos, né? A Lei Paulo Gustavo, que estava no programa anterior, eu vou pincelar mais ou menos sobre a experiência
Eu participei da apresentação de vários projetos para a Lei Paulo Gustavo, em mais de um estado, em mais de uma cidade, de diferentes formatos, né? Desde projetos de realização, projetos de desenvolvimento, passando até por aqueles que já têm produtos prontos e buscam recursos para distribuição e comercialização, né? Digamos assim, e pelo menos 2 das aulas, dessas 12, 2 a 3 aulas, aqui vai variar muito de como vai ser essa troca com os alunos que resolverem cursar, né? Que a gente vai estudar em mais profundidade o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que foi criado, começou a funcionar em 2008, né? É um fundo que hoje tem condições de aportar até R$1 bilhão por ano no audiovisual brasileiro. Estou falando de R$1 bilhão que é o que arrecada com... É o que esse fundo arrecada em todo o Brasil, vem principalmente das empresas de telefonia celular, que é chamada Codecine Teles, e esse fundo, desde a sua criação, ele já teve mais de 20 diferentes tipos de concursos, né, ou editais, como a gente chama de maneira simplificada, e tecnicamente a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, chama de chamadas públicas, né? Quais são os diferentes formatos que tem, experiências que eu já inscrevi, dezenas e dezenas de projetos nas mais diversas linhas, a gente vai estudar elas, vai ver exemplos bem-sucedidos, que como foram montadas as apresentações, os que foram selecionados, os que não foram, quais são os erros que a gente comumente comete, e às vezes inclusive na deficiência, na insuficiência de qualidade da apresentação que a gente faz, da defesa que a gente faz do nosso projeto, né? E analisar também, dentro das regras que a Agência Nacional de Cinema pratica hoje em dia, quais são os critérios, os pesos, a pontuação que tem cada empresa, bem como a gente lança mão disso nas estratégias de apresentação, estudando as regras de inscrição de projetos, enfim, né? Eu já havia falado, embora esteja no programa lá para as aulas do final, mas a apresentação de projetos, dossiês, bíblias, pitch decks, que são pequenos decks para pitching, né? Pitching são os encontros de defesa, as one sheet, que são apresentações bem sintéticas, que a gente usa em eventos internacionais de mercado, né? E outros formatos de venda e defesa de projetos, né? Eu também, nesse sentido, vou desenvolver, que é a matriz SWOT, né? Que são os pontos fracos e os pontos fortes, a estratégia de linguagem, o que deve ser dito e escrito, o que não deve ser, porque pode nos criar tropeços ali com quem avalia os nossos projetos, né? E vamos analisar também os mecanismos de coprodução em território nacional, internacional, os vários fundos internacionais que existem, como são os eventos de mercado, os laboratórios que estão se desenvolvendo de maneira profusa hoje, os labs, né? Tem desde a Bolívia, passando pelo Brasil, em vários países do mundo tem labs, agora em final de novembro, início de dezembro, tem em Buenos Aires, na Argentina, tem vários tipos de labs dentro do Ventana Sur, que é um dos grandes eventos de mercado do audiovisual, sobretudo do cinema, né? São mecanismos existentes e acessíveis para qualquer um, é melhor ter uma produtora constituída, né? E a gente vai estudar esses eventos de mercado, como entrar neles, quais são as regras, quais são os critérios. E, claro, vou encerrando aqui essa breve apresentação, né, dizendo que, na edição anterior do curso, foi meses atrás, havia pessoas inscritas, havia alunos e alunas inscritos que já tinham alguma vivência de audiovisual, um deles trabalhava dentro de uma produtora importante, trabalhava no suporte de produção, já tinha um certo conhecimento disso tudo, até pessoas que estavam no começo, né? Então, eu vou considerar isso conforme a composição que tiver o curso, se eu vou dar mais ênfase para quem já estiver num estágio mais avançado ou para quem está começando, mas pode também se inscrever quem está começando,
porque no primeiro levantamento que eu faço na primeira aula, de identificação dos alunos e alunas, né, eu já vou saber isso de cara e saber se alguns conceitos básicos eu vou precisar também desenvolver, enfim. E é claro que são aulas muito interativas, eu apresento trailers, apresento facsímile, que é uma linguagem já um pouco ultrapassada, mas cópias de cartazes, vou mostrar vários tipos de decks de apresentação, então ela vai estar sempre sendo alimentada, no mínimo um produto audiovisual por aula, a aula sempre é mostrada, às vezes mais de um, que vai desde um teaser, de um trailer, de projetos que já foram realizados, projetos que estão em fase de edição. Só para explicar para vocês, nesse momento, por exemplo, eu estou envolvido em 6 projetos diferentes em fase final de pós-produção ou de lançamento. Eu agora, daqui a 2h30, eu embarco para o Uruguai, né? Vou numa pré-estreia amanhã em Montevidéu, numa sala de cinema, de uma coprodução de uma das produtoras que eu faço parte, né? Com o Uruguai e a Argentina, ou seja, eu tenho pelo menos já 14 coproduções internacionais, que é uma das, digamos, um dos segmentos que eu me especializei muito no Brasil, com 11 diferentes países da América Latina e da Europa, né? Não produzi até hoje nem com os Estados Unidos e Canadá, mas isso está no meu radar. Eu quero compartilhar essas experiências, eu quero trazer material, sempre trago material vivo para dentro das aulas. Eu não sou um teórico acadêmico, embora, como eu falei para vocês, eu tenho durante 17 anos dado aula em diferentes cursos na academia. Eu sempre marquei o meu perfil como professor, né? Como ministrante de aulas e cursos, de ter essa dinâmica de relacionamento com o mercado, né? Teve aulas que eu me lembro, lá antes de 2015, eu recém-chegado do Festival de Berlim, tendo participado do European Film Market, chegado no Brasil, 2 dias depois eu tinha aula aqui, eu já levava a minha impressão geral de estar dentro de um dos maiores mercados de cinema do mundo, né? Onde estão os agentes de mercado, os sales agents, de várias partes, de vários países, os vendedores, compradores, etc. Levava essa matéria viva para dentro de sala de aula, e isso continua assim, né? Quem fez o meu curso anterior sabe disso perfeitamente, e eu vou manter sempre isso, porque eu sou uma pessoa de mercado, né? Então, muito obrigado por essa breve escuta, estou aberto a perguntas de vocês nessa primeira apresentação aqui muito breve. Não se acanhem. Pegue, Lennon. Ô, Beto, acho que você cobriu meio que tudo assim que eu estava pensando, porque eu tinha umas perguntas sobre coprodução e coprodução internacional, principalmente. Você falou bastante sobre isso. Eu já tenho uma experiência no mercado, já trabalho no mercado há alguns anos. Peguei dos Estados Unidos há pouco tempo, estou tentando entender agora como funciona o mercado no Brasil. Mas aí estou com questões de coprodução e questões de coprodução entre Brasil e Brasil também, produção associada. E também você falou sobre os labs, né? Eu também estou interessada em alguns labs. O Ventana Sur eu até gostaria de ir, mas eu acho que não vai dar tempo de eu ir, não vou ter como. Fiquei na Paulo Gustavo agora fazendo bastante projeto também. E tem o de Torino também, que eu fiquei muito interessado, porque eles abriram, não sei se é uma linha nova para produtor criativo também. Mas eu acho que, para mim, assim, você deu uma cobertura geral e eu gostei bastante, assim, porque meio que as perguntas que eu tinha, você acabou respondendo. Pegue, assim, ó, o que eu estou falando é muito sólido, muito consolidado, viu? Porque eu falei que eu estou indo para Montevidéu para uma pré-estreia, a gente está para lançar uma comédia grande com a Sony em janeiro, com a Fabiana Carla como protagonista, que é de uma das empresas que eu sou sócio, né? Foi filmado em maio, junho do ano passado, perto de Fortaleza, em Aquirás. Um ano depois, eu voltei para o Nordeste para mais um filme que se chama Filhos do Mangue, que está em fase final também, com direção
da diretora paulista Eliane Café, a Lili Café, que tem um repertório fantástico em premiações internacionais, né? Então, 2 modelos de filme em um espaço de 1 ano, né? Que eu rodei um filme com um orçamento maior, com um elenco estelar e uma comédia de costumes, como a gente pode dizer, uma comédia ligeira, né? E 1 ano depois um filme denso, filme de autor, enfim, e experiências muito vivas, ao mesmo tempo terminando uma coprodução com o Uruguai, a minha produtora terminando 2 longas documentários, eu prestes a lançar um outro documentário sobre mulheres indígenas, eu voltei a 1 dia do DOC São Paulo, estava lá no Distribuição de Impacto, apresentando o Cunha-Caraí, As Narrativas da Terra, um dos longas também de uma das empresas que eu sou sócio, discutindo com grupos de trabalho lá como de fazer uma distribuição de impacto com filmes que não têm muito acesso ao mercado convencional de salas, né? Então essas são as matérias que eu vivo no meu dia a dia e já com uma experiência acadêmica acumulada também que me ajuda a ter uma noção de timing de uma aula, de manter a atenção, tentar entender um pouco dentro de uma visão que eu gosto de usar esse termo da psicanálise, alteridade, né? De me colocar um pouco no papel de vocês como alunos de um curso que vocês necessitam saber para turbinar a trajetória e a carreira de vocês, né? E aí eu tiro das minhas entranhas isso para usar uma metáfora, né? Eu sou apaixonado por isso e eu amo compartilhar, né? Eu não dou aula por uma necessidade complementar de receita. Isso sempre ajuda, né? Obviamente, mas eu imparto esses cursos porque eu estou usando uma palavra do espanhol, né? Imparto esses cursos porque eu gosto muito dessa troca. E no curso anterior, os alunos foram muito colaborativos, foram provocativos, fizeram perguntas, intervenções, falaram das suas experiências pessoais também. Foi uma troca muito rica. Obrigada, Beto. Gostei muito. Achei massa. Obrigado. Vou estrear você também. Valeu. Divulga, por favor, né? Vamos ver se a gente fecha uma turma. E aí, Lennon, fala um pouquinho de ti aí, qual a tua intenção estando hoje aqui nessa breve apresentação? Nossa, Beto, eu me senti muito contemplado com a sua fala, assim, eu acho que foi bem descritivo com tudo que você colocou aqui. Assim, eu não vim, eu acho que quando você falou, né, das pessoas que ainda estão tendo esse contato, ainda sem nada muito definido, eu acho que eu me encaixo muito nisso, porque eu também sou graduado em História, então eu já, tipo, escrevi inúmeras coisas, assim, e coisas que ficaram guardadas, coisas que eu não dei continuidade. Comecei a trabalhar no campo do audiovisual com alguns canais também, com o pessoal do canal Off, que era uma coisa mais esportiva. Eu também já fui atleta, já andei de skate durante um bom tempo na minha vida. Só que eu ficava muito na parte de edição. Aí, sei lá, fui juntando uma coisa a outra. Falei, cara, eu acho que, sei lá, eu tô com vontade de pegar minhas ideias e colocar, expor também de alguma forma. E às vezes eu até prefiro começar algo sem ter nada definido em mente, qual caminho tomar, que aí me dá mais horizonte de ver quais os caminhos que eu posso tomar ou não, assim, então estou bem aberto mesmo a permear diversos campos e o que tiver que ser ali aparecer que me chamar mais atenção, eu vou dar um foco maior para isso. Pô, Leno, adorei escutar isso, assim, tem uma clara diferença entre a tua colocação e a da PEG, mas elas se encaixam, elas são complementares, assim, com experiências distintas, mas mostra o que é a riqueza do audiovisual no Brasil hoje, né? Como tem colocação de mercado, às vezes por uma função muito especializada, até aquele momento em que tu tem digamos, uma perspectiva mais holística e tu quer ter a tua própria produtora ou gerenciar os teus próprios projetos, né? E eu diria assim que eu me lembro, tenho muito vivo ainda, apesar de ter deixado de dar aula na universidade em 2015, ficou impossível manter as produtoras, os projetos, os desafios e 2 vezes por semana a São Leopoldo, que está a 30 quilômetros de Porto Alegre, né, dar aula. Eu também vivo viajando
grande parte do ano, mas eu sentia assim, que a maior parte dos alunos entrava já com essa coisa assim, eu quero ser roteirista, eu quero ser diretor, alguns diretores ou diretoras de arte, outros diretores ou diretoras de fotografia, e a produção sempre parecia como um patinho feio, né? E meu primeiro desafio nas primeiras aulas, começava a dar aula no segundo ano, de um bacharelado de 4 anos, um bacharelado potente. O CRAV da Unicinos é um dos melhores cursos de audiovisual do Brasil, né? Ele é muito completo, ele tem a cadeira de ética, tem várias... repertório fílmico, toda essa coisa, né? Então, eu tratava de desconstruir nas primeiras aulas essa ideia de que a função, o ofício de produtor e estar nesse espaço dentro das equipes de realização audiovisual era o burocrata. Alguns assim tinham uma visão um pouco estreita, pensava, a pessoa que vai servir cafezinho no set, que vai cuidar do catering, etc. E então eu começava chocando um pouco os alunos. Assim, teve um ano que eu me lembro que eu peguei um trecho da Poética do Aristóteles, distribuí em aula, e os alunos ficaram me olhando, assim, eram 17, 18 alunos. Digo, será que a gente entrou? Era a primeira aula, será que a gente entrou na aula errada, né? E eu gostava muito de provocar esses choques para mostrar assim que o ofício de produtor, produtora, ele é o mais amplo de todos. Tu tem que buscar, ambicionar, ter um vasto conhecimento, se interessar por antropologia, por história da arte, por ciência política, por design, por turismo, por tudo, porque todos esses conhecimentos eles trafegam dentro desse grande pupurri que tu precisa conhecer para saber levar à frente projetos, poder te relacionar um produtor que fica preso ao aspecto negocial do seu produto que está em andamento, tem mais chance de errar, de fracassar, né? Agora, se tu tem um razoável conhecimento de história da arte, se tu ama literatura, tu tem capacidade de ler os roteiros, dialogar com os roteiristas do teu filme ou série, com os diretores ou diretoras, num plano criativo, a tua chance de que o produto dê certo é muito maior, né? Até porque tu não vai simplesmente estar aí colocando todos os teus esforços para que alguém faça a sua carreira e, às vezes, comprometa financeiramente um projeto com delírios de produção. Vou dar só um exemplo, né? Não estou chamando isso de um delírio, mas eu sou coprodutor o maior projeto que eu coproduzi no Brasil foi um filme e série do Jaime Monjardim, que é um dos diretores mais importantes da Globo durante muitos anos, né, que é O Tempo e o Vento. A produtora principal era de São Paulo, a Nexus Cinema e Vídeo, né? E eles precisavam de uma coprodutora no Rio Grande do Sul. A Rita Buzar me procurou, eu achei maravilhoso, ingressei. Como a produtora principal era de São Paulo, ela não podia estar toda hora viajando para cá. Então, eu fiquei 1 ano e meio envolvido. Foi uma, digamos assim, a maior produção que eu já fui um dos produtores, que tinha uma equipe de mais de 110 pessoas, um elenco entre grandes, médios e pequenos papéis de mais de 120 personagens, atravessando várias épocas, né? A partir do livro do Érico Veríssimo. E a primeira leitura que eu fiz do roteiro, o meu primeiro diálogo com a produtora, que a nossa produtora Panda Filmes era uma coprodutora muito minoritária. Mas, claro que o Jaime ambicionava, nas cenas de guerra, ter de 1.500 a 2.000 cavaleiros, né? Porque isso é o que se encontrava num cenário de guerra daquela época, não eram grandes exércitos, era uma guerra quase de trincheiras, né? Mas como tu vai botar isso num filme? O orçamento, que na época era de 8, 9 milhões, tipo 15, 16 milhões hoje, ele não ia ser viável, né? Então, a primeira coisa que um produtor criativo faz é conversar com o diretor, com todos os coprodutores envolvidos, encontrar soluções para que com 20% desses cavaleiros tu consiga parecer que tem 2, 3 mil, tendo que foi o máximo que a gente teve num set, 400 cavaleiros, né? Com 2 pelotões, o lado português e o lado espanhol, com canhões, claro, com uma puta equipe de efeitos especiais, né?
que é aí do Rio de Janeiro, que é que trabalha com a Globo, fazendo parecer verdadeiras tiros de canhão e explodindo no solo, e os cavaleiros passando com lanças, caindo do cavalo. Então, a gente conseguiu fazer com 400 aquilo que originalmente, com todo o legítimo direito, o diretor esperava que fosse em 2000. Mas ele também era coprodutor do filme e sabia que a gente não poderia... imagina a logística para levar para um set 400, porque são 400 a 500 cavalos, 400 a 500 ginetes. Cada cavalo tem que ter um cuidador, que às vezes é o próprio ginete, às vezes não é, ele leva mais uma pessoa junto. Tem toda a forragem, tu tem que estar com praticamente uma unidade móvel de veterinária ali, porque os cavalos são animais maravilhosos, né? Animais incríveis, e ao mesmo tempo eles são sensíveis a isso. Estou dando só um exemplo do complexo que é o mundo da produção e como é necessário o conhecimento, né? Então, eu diria assim que apesar de não haver muitos interessados nesse curso, as pessoas que querem montar a sua carreira deviam se preocupar em fazer cursos como esse que a ABC, não precisa ser comigo necessariamente, mas cursos como esse que a ABC está oferecendo, onde a gente estuda o ecossistema da produção a partir de uma visão muito panorâmica, né? Não aquela visão focada em nichos específicos, né? Ele envolve muitos nichos do conhecimento, inclusive entre eles a economia. Fui um pouco longo aqui, mas também começo minhas primeiras aulas, eu trabalho um pouco isso, né? Beto, eu tenho mais uma pergunta que é a seguinte: não é o meu caso, mas para alguém que está querendo trocar de área e não tem conhecimento no audiovisual, você acha que esse curso daria ou a pessoa ficaria meio perdida? Não, daria com certeza. No último curso teve um dos alunos, eu não me lembro se era um aluno ou uma aluna, agora eu teria que rever a lista que eu tenho aqui, ele estava super iniciante. E tinha um outro que já tinha trabalhado em grandes produções do Rio de Janeiro, da Conspiração, que eu acho que é a maior produtora do Rio, né? Então, o que acontece, assim, eu fui me trabalhando ao longo dos anos com essa experiência, principalmente acadêmica, né, de como tu pode trabalhar certos conhecimentos que são básicos, mesmo que a pessoa já tenha um trecho de carreira construída, ela não vai se sentir assim, puxa, isso é tão óbvio que eu já sei. Nada é óbvio. Eu quero dizer que produtores e produtoras muito experientes, às vezes já com mais de 20 filmes e séries nas costas, cometem erros tão ridiculamente elementares. Eu não vou falar agora, porque seria um spoiler. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de ganhar uma segunda bolsa na Espanha em 98. Eu tinha me formado em 96, né? Sou bem veterano. E ganhei uma segunda bolsa do governo espanhol e caí dentro de um filme do Bigas Luna, que é um dos grandes diretores da Espanha contemporânea, na época quase tão importante quanto o Almodóvar, né? Fica aí numa mega produção de época, onde, para dar uma ideia da importância, um filme na época de 8 milhões de euros. Imagina 8 milhões de euros em 1998, né? A Penélope Cruz não era a atriz principal do filme, era a Aitana Sánchez Rijon. Bom, esse filme ele gerou um prejuízo na segunda semana de produção, que eu quero contar esse caso aqui no curso, para vocês verem. E olha, era uma coprodução Espanha, França, Itália e Estados Unidos. Tinha capital americano no filme. Tá? Mesmo assim, os caras cometeram um erro que eu, na época, que estava lá como um assistente de produção, porque era uma bolsa, né? Quando eu vi que aconteceu, mas eu não tinha como chegar e dizer para a diretora de produção, que tinha não sei quantos filmes na carreira, que aquilo representava um risco, aquela atitude que estavam tendo. Dito e feito, aconteceu no outro dia. Então, eu vou pegar vários exemplos desse. Assim. E aí, para as pessoas que estão começando, né, é muito interessante, porque elas veem que, às vezes, isso pode acontecer no teu primeiro curta-metragem,
onde tu tem muito pouca experiência, mas pode acontecer com gente que já filmou mais de 20 filmes. São regras básicas e que é sempre importante a gente revê-las. Eu mesmo, quando dou essas aulas, eu me oxigeno, coisas que preguiçosamente meu cérebro empurrou lá para a quinta camada, né? Tá lá no fundo do HD, eu reavivo isso. E aí, os trabalhos que eu estou fazendo proximamente, como que isso me recordasse que eu não posso pisar na bola. Beleza. Obrigado. Pode dar um toque se alguém está interessado, que não vai se arrepender. Era pra... Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. Vamos ver se vocês ficam, se matriculam no curso e nesse meio tempo aparecem mais pessoas, para a gente ter mesmo que seja um pequeno grupo, como da outra vez, um grupo que dê base a esse curso segundo as regras da ABC. Né? Eu tenho que estar viajando daqui a 2 horas, poderia ficar com vocês mais tempo, já dar uma segunda pré-aula entrando nos conteúdos, mas espero que a gente se veja em breve. Tá? Foi um prazer conhecê-los e também ouvir da experiência de vocês aí. Obrigada, Beto. Prazer. Obrigada, viu? Valeu, Beto. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Fernanda, Boa viagem. Leon Boa e noite. Peg. Tchau. Boa...